Então, começando aqui a primeira revisão de sexta-feira, antes de falar a análise semanal. Sexta-feira aqui, o dólar. O primeiro candle do dia foi um candle de força vendedora, tá? E aí as médias de 9 e 20 já estavam alinhadas com as 50 e 80. O problema aqui é que basicamente no dia anterior estava caindo em canal. E por alguns motivos obrigatórios a gente não pensa em venda nesse primeiro candle do dia aqui. O preço simplesmente cai, chega na região aqui no candle 5, que basicamente não era nada, era um meio do nada, tá? Meio do nada. No máximo que eu poderia considerar era uma LT passando aqui. Deixa eu ver se coincide. Região de LT, mas não tinha mais nada. Primeira pernada não tinha projeção, não tinha retração, não tinha nada. Então nada de pensar aqui em reversão. Faz um pullback na média 9, gatilho falso de venda. A gente não entra nesse candle aqui por alguns fatores. Sem risco retorno, questão da VWAP, a questão também do indicador aqui embaixo, candle que nem foi assinado praticamente, enfim. Chega na região aqui de 0,5% de baixa, não respeitou, caiu reto, simplesmente fez uma barra ignorada aqui, tá? E aí já estava pensando em reversão, só que reversão precisa de confluência. Eu cacei reversão exatamente nesse ponto aqui. Se a gente for ver a região de 1% de baixa, canal de Keltner, região que tende a travar o preço. E se eu marcar da primeira pernada do dia, que foi do 1 ao 3 ali mais ou menos, era a região de 161, então tendia a ser um possível fundo. Tinha também um 161 macro aqui, que eu acho que foi desse topo, dessa lateralidade e desse fundo, joguei para baixo. Então, topo, fundo, era a região ali de 161 também, então tinha confluência aqui. Pensei em procurar gatilho antecipado pelo 2 minutos, e se for ver, nós temos aqui também barras de exaustão, barras grandes, volume grande. Pelo 2 minutos, eu vi aqui um 2, 3 neste candle, aqui, foi acionado, voltou e estopou, tá? Voltou e estopou, só para estopar mesmo, basicamente. O preço aqui já tem um inside, como se fosse um outro inside também. Aqui nessa região eu procurei inclusive uma compra, tá? Procurei uma compra de novo, pela sensação aqui do fluxo ter ido realmente só para estopar. E era a região de... já estava esticado, né? Já estava esticado. Fiz uma compra aqui, peguei a primeira parcial, obrigatoriamente tem que ser metade da mão. O preço depois pegou a segunda parcial e larguei a operação. Larguei na hora que recuperei loss, não fiz mais nada. Nesse momento aqui eu verifiquei que estava formando aqui um ombro, cabeça, ombro invertido bem pequenininho. Fez o rompimento. Pensar que em compra nessa região, nós não tivemos pullback. O último pullback que fez, se eu for desenhar, foi este aqui. Então, num movimento mais geral assim, foi isso aqui. Ou seja, se eu pensasse em compra, eu estaria comprando no topo. Não tem pullback próximo. O último, então tem que ser aqui. E se eu tivesse feito, por exemplo, assim, um mini pullbackzinho, um candle contra e um gatilho? Poderia até pensar em compra desde que tenha risco retorno. Só que não tinha risco retorno. Se eu pensasse aqui, por exemplo, neste, está na cara da VWAP. Então, mesmo que tivesse talvez um pullbackzinho, se esse candle 31 fosse negativo, não tem risco retorno. Chega na região de VWAP, trava de novo, fica travado, não anda, até a 50 chegar, 50 reage, faz um pullback abaixo da 9 e da 20, gatilho falso de venda, está longe daquele fundo também, mas se for pensar pela reação da 50, né, poderia até pensar em venda, que graças a Deus não foi acionado e evitaria stop. E aí o preço passou para cima, ignorou a 50, passou para cima de novo, testa o VWAP não segurou, pullback, pensar no 59 como gatilho de compra está na cara da 80, e não tem risco retorno, e retração também do dia. E aqui por fator que teve uma fala do presidente, simplesmente o preço explodiu para cima, sem parar, mas foi uma explosão que é diferente de algumas que são bem esticadas. Por quê? Essa aqui, para quem não sabe, fair value gap é quando tem gap entre candles. A máxima desse 59 foi aqui. A mínima do candle depois do seguinte, ou seja, 2 candles depois, é essa. Então a gente teve até um fair value gap aqui. Só que geralmente em tendência muito esticada, tem vários fair value gap, é um atrás do outro, e a gente não teve. Então a gente não teve aqui uma tendência realmente assim absurda, de exagerada. Então foi uma tendência aqui que só teve um fair value gap, tá? Um comentário para falar sobre a questão de smart money.
Este candle 60 teve a máxima aqui e o candle 62, que é 2 candles depois, teve aqui. Ou seja, houve a proximidade, o toque. Não tem fair value gap aqui e não teve depois. Então só teve gap aqui nessa região. Aqui. E nada mais. Geralmente tem algumas tendências que tem cheio, tem tendência com um monte de fair value gap. Por exemplo, deixa eu pegar uma aleatória aqui. Porque sexta-feira no índice também só deu um. Deixa eu caçar uma. Isso que eu chamo de fair value gap. Fechamento do 26 foi aqui. A máxima do 28 foi aqui. Então já temos um fair value gap. Não houve um toque entre um candle depois do outro. A mínima do 27 foi aqui. A máxima do 29 foi aqui. Mais um fair value gap. E aí até que começou agora a ficar normal. Porque a mínima do 28 foi aqui. A máxima do 30 foi aqui. Então já teve um mini fair value gap. Mas foi um movimento aqui extremamente esticado. É isso que eu chamo de sequência mesmo de força aqui. Compradora ou vendedora nesse caso aqui. Então, voltando pro dólar. A gente não teve esse gap, então. Então, foi uma subida saudável. Não foi uma subida assim, nossa, absurda. Mas, se a pessoa estivesse operando sexta-feira à tarde, soubesse que era esse discurso, essa fala aí do presidente... Um dos critérios obrigatórios para não pensar em reversão é o fato de não entrar em movimento gerado por notícia, opinião, evento, enfim, algum evento. Pensar em reversão em side candle é complicado também, então evitar de entrar no inside candle, e outro também foi inside, então não faria nada de vendas aqui. E não tinha muita confluência, a não ser máxima do dia e média 200, nada mais aqui, não tinha retração, não tinha projeção, não tinha nada de interessante a pensar aqui a não ser máxima do dia, média 200 e só. O preço nem toca na nova e volta a subir. Volta a subir, chega próximo de 0,5% de alta, volta pro back longe, a gente não entra nessa compra. Crava exatamente 0,5% de alta, se eu pegar da primeira pernada do dia, que é do 2 a 1, ao 3, mínimo do 3 a 1, enfim... 161 cravado, que tende a ser topo do dia. Cravou, pullback forte, todos os candles feios aqui, nada de compra. Ficou aqui bem esticado já. Pensei em compra já às 16 horas de sexta-feira, depois do movimento que foi gerado por notícia. E com falta de volume, fecha no preço, abre em outro. Fecha no preço, abre em outro. Fecha no preço, abre em outro. Não vale a pena ficar caçando operação aqui. E o preço começou a derivar no finalzinho do dia ali. Então nós tivemos aqui uma saída do caixote, já no primeiro candle do dia já saiu do caixote, rompeu essa deriva do final de quinta-feira, caiu esticado, chegou na região de fundo, deu reversão, a primeira foi estopada, a segunda poderia ser, mas achei mais perigoso, mais arriscado, pensar na operação de compra logo depois de manter estopado. Tava formando como se fosse um triângulo ascendente aqui, acabou sendo depois. Teve um movimento gerado pela notícia, uma sequência interessante aqui, e depois derivou no final do dia. Então, como gatilho possível realmente nesse dia foi possibilidades de reversão apenas. Não deu de fraqueza da 9, de fraqueza da 20, não deu acima da 50 sem risco retorno, estava nessa região. Então, o dólar chegou a dar essas operações ali no fundo. Já em relação ao índice, não teve gap. Média 9 e 20 praticamente estavam meio fracas por causa do dia anterior na quinta. Primeiro candle de força vendedora, mas aqui como se fosse uma deriva. Já estava bem esticado pelo dia anterior. E setup do IFR, tá? Setup do IFR. Que deixa eu ver o que aconteceu pelo setup do IFR. Comentei assim... eu não tenho a marcação aqui, mas acima da linha de 70 fica já esticado. Aí... Deixa eu ver pelo Winfoot. Tava. Então, a linha acima da linha de 70 fica esticado, e aí acionou o setup do IFR. E já da abertura, nossa, só voltou 200 pontos e caiu 2.355. Enfim, setup do IFR da abertura. Se fosse para a pessoa entrar com um contrato, seria mais do que pago. Muito foda esse setup. Enfim, pullback na média de 20, aqui mais é a estrutura respeitando, não é a 20. Não fazemos nada aqui, tá respeitando ainda, e aí o preço fica tentando cruzar para cima, depois para baixo, e no dia começa a formar um alargamento de toba. O preço meio que testou a 50 aqui nessa região, tentou reagir, mas não foi suficiente, e caiu de forma esticada aqui na região da média 80.
Pensar aqui no setup da média 80, eu não vejo ainda porque não tocou. Tudo bem, testou de novo. Poderia pensar aqui em compra pelo 2 minutos? Aqui, deixa eu mostrar. Poderia. Nós tínhamos aqui a possibilidade... Opa! Calma. Candle 62, por exemplo. Stop ia um pouco abaixo dele. Tem que ter risco para 20 do 5. E na hora tinha. Lembrando, metade da mão. Pegou metade da mão, mesmo que tivesse voltado estopado por alguns pontos, não teria saído no loss para a questão de sair com metade da mão. Deixa eu voltar pro caixote lá de cá. Tesa de novo 80, já não cabe o que fazer aqui. Não tem o que fazer porque a trap zone tá 20 com 80. Tenta reagir para cima. Faz um topo menor. Não vejo nada aqui de 9, 20, 50, 80. Nada de médias. O preço vai lá até esse 80 de novo. E aí acaba formando aqui como se fosse um topo duplo. Se a gente for ver. Um topo duplo. E aí pela questão da fala do presidente, o preço caiu. E mais uma vez foi um caso que não teve fair value gap. Caiu reto, rompeu média 200, rompeu retração do dia anterior. Não respeitou nada. E lembrando, não caçar reversão gerado por movimento de evento de notícia, alguma coisa importante. Então, nada de reversão com esse candle, nem foi acionado. Crava 1,5 de baixa. Nada de pensar aqui em 1, 2, 3 de compra, porque também nem foi acionado, nem tinha risco retorno. Volta a cair, pullback aqui, vou entrar no 71. 71, se a gente for pensar, stop ali em cima. Não tinha risco retorno, até porque o LS também estava ativo. E se a gente for mensurar aqui, deixa eu ver o que era. Deixa eu ver se era retração. Não. Não era retração. Projeção do dia para baixo. Primeira pernada. Também não. Na verdade era. Era essa aqui mesmo. Primeiro pivô do dia relevante que foi esse retorno aqui. Então se eu marcar dessa pernada aqui do topo, com esse fundo jogar para baixo, era a região de 161 e tava na cara. Tava na cara, esticado, longe da 20, LS ativo. Não pensar não pensar em venda, porque já estava esticado. Mas enfim, voltou a cair mais e cravou exatamente 2% de baixa. Rompeu todas as possíveis travas. Pensar que em reversão ainda era efeito da notícia. Tinha questão aqui de não ter muitas confluências. Não tinha confluência aqui, não tinha retração. Não tinha fundo, porque o fundo que tinha estava lá embaixo ainda. Só tinha variação. 2% de baixa. Só isso, nada mais. E pensar aqui em gatilho, pelo 2, ficou bem petitinho esse candle PFRzinho aqui. Muito pequeno diante do movimento todo de venda que caiu. Acho bem perigoso. Movimento todo de queda forte, aí vem e pensa numa compra aqui. E que estava meio que derivando nesse movimento final. Ah, mas realmente estava derivando e fez o rompimento de exaustão da deriva. Perfeito. Mas por causa da notícia de não ter confluências, não cabe reversão aqui, infelizmente. Faz um pullback aqui agressivo na 9, não pensamos nessas vendas. Volta, faz o teste na 20, 20 não segura, passa pra cima, não dá nada de gatilho de compra aqui. Tudo feio. Pullback agressivo na 20, quebra a 20 então praticamente. Passa pra cima, gatilhos falsos, testando muito a 20, começou andando de lado. 50 chegou, 50 não tinha tempo para reagir, finalizou o dia formando como se fosse um canal aqui. Então, dos operacionais, caçar reversão nessa queda, se soubesse que era a fala do presidente não entrar, perigoso. E teve essa compra aqui do setup da 80, tá? Que eu ensinei na semana passada. O resto, não vejo nada, não vi nada nesse topo, média sem tendência, não vi nada nessa região, muito recente aqui o cruzamento. Tinha que esperar o rompimento da mínima e fazer pullback pós-rompimento. Quando rompeu a mínima, caiu reto e não deu pullback nenhum, tá? Gráfico branco, então. Alargamento no início do dia, linhas roxas, caiu esticado. Mas se eu for marcar aqui com barra forte, nem vou marcar aquela coloração, porque candles de rejeição, um de convicção, convicção, convicção. Então é como se a barra aqui realmente tivesse sido forte neste meio aqui, ó. Então, deixa eu marcar nessa região e não o restante. O restante tudo teve barra fraca, pequena, rejeição e formou no fim do dia um canalzinho que pode ser uma bandeira. De macroeconomia que eu preciso ressaltar. Antes aqui do pregão iniciar, o que nós tínhamos do pré-mercado, né? Os índices asiáticos estavam em alta, tá? Então,
índices asiáticos em alta. Nós tínhamos os europeus em queda. Então já começa uma divergência, um em alta e outro em queda. O minério de ferro, agora nem tô lembrando que droga, mas enfim, falando agora do petróleo. O petróleo estava subindo, o que pode influenciar a Petro para cima. Os juros americanos, então deixa eu anotar aqui, ó. Índices asiáticos em alta, europeus em queda, já rola divergência aqui. Petróleo subindo, o que pode fazer a Petro subir. Mas até o momento, olhando por isso, tá, a Petro pode subir. Mas os índices europeus estão em queda, os índices asiáticos estão subindo. Qual que deve talvez seguir? Vai seguir europeu ou vai seguir o asiático? Já começa a divergência. Outro problema. Juros americanos estavam subindo. Mais um motivo que tende a jogar índices para baixo. Então, divergência. Tínhamos o dólar subindo 0,14, mais ou menos antes do pregão. Mais um motivo, divergência. Porque dólar subindo tende a jogar índice para baixo. Então, o que poderia acontecer com a bolsa? Não tinha confluência, por exemplo, tudo para a mesma direção. Por exemplo, índice europeu subindo, índice asiático subindo, juros futuros americanos caindo, dólar caindo, minério, por exemplo, subindo, petróleo subindo. Não tinha. Tinha divergência. Então, já ia abrir divergente. Então, começou abrindo estranho, não teve gap, praticamente não teve. Então, não tinha sentimento de abertura, não tinha. Ficou travado por boa parte, tá? Até que nós tivemos o dólar aqui caindo muito forte desde a abertura, o que era para o nosso índice talvez ter subido. Mas, se a gente for ver do dia anterior, houve uma subida no índice. Talvez o dólar não estava precificando o movimento do dia anterior, que o índice fez e o dólar não. Pode ser, porque se a gente for ver o dólar, mal caiu no pregão da quinta-feira. Então essa queda pode ter sido precificação do movimento que o índice fez no fim da quinta-feira. Problemas depois. O dólar cravou exatamente 1% aqui no fundo. E o nosso índice a essa hora, que era 10,10, praticamente a abertura do nosso à vista, o índice estava literalmente ainda em alargamento, não tinha feito nenhum movimento. E de repente, aqui nesse movimento desse topo, se eu for ver o que a UBS fez, deixa eu abrir aqui o fluxo. UBS. Exatamente topo. Adivinha quem começou a vender? UBS vendeu até umas 10h40, mais ou menos, 10h45. Vendeu nesse topo e parou de vender neste fundo. Exatamente o movimento que ela carregou. Depois o que ela fez foi comprar um pouco, o que o preço fez, subiu um pouco. Depois o que ela fez foi vender um pouco, até aqui meio-dia e 45, foi o que o preço fez até a queda aqui, mais ou menos, essa queda aqui toda. E aí teve uma confusão aqui, começou uma coisa a acontecer, que era a questão da fala do presidente. A fala do presidente não foi bem vista, e ainda deve continuar a ser não bem vista, tá? Deixa eu abrir aqui. Ele disse, resumidamente, que o déficit do ano que vem talvez não será alcançado, tá? E que mesmo assim ele não vai cortar investimento. Então, basicamente, o que ele está falando? Vamos supor que a sua fatura do Nubank seja uma fatura que tenha limite de R$1.000. Ele está falando que não está preocupado dos gastos bater até R$1.000. E se for preciso ser mais de 1.000 com empréstimo, talvez assim, por exemplo, pedindo um dinheiro no Nubank, vamos supor, eu tendo que gastar mais de R$1.000. Eu vou, porque eu quero fazer investimentos pessoais, eu quero fazer uma pintura, eu quero fazer alguma coisa, não quero cortar gasto. O que for preciso e necessário de investimento, eu vou fazer independente se o meu limite é R$1.000. E isso não é bem visto, tá? Então, que não cortarem investimentos e que não tem problemas, se o rombo, por exemplo, a fatura vir 25 décimos aqui, ou meio de alta a mais, não tem problema. Só que imagina isso em grandes e grandes valores. E quando teve essa fala, não foi bem visto e aí o preço simplesmente despencou. E nessa queda aqui, o que aconteceu no fluxo que a gente teve, que na hora que eu olhei pelo celular, achei bem estranho, porque essa queda, sexta-feira, longe das médias, não é normal. Não é normal mesmo.
e começou exatamente aqui às 13 horas mais ou menos. Se a gente for ver o que a UBS fez, 13 horas. Olha que estranho. 13 horas ela começou a comprar até 14. E quem estava fazendo esse movimento de queda desde as 13 horas? Adivinha só? Olha que estranho, genial. Ela saiu de praticamente nada de contratos e vendeu 42 mil contratos. A XP começou a partir de 14 horas. Quem que talvez estava tendo notícia privilegiada? Olha a UBS. UBS só às 14 horas começou a ir vender então. Vamos ver outro player aqui, talvez que tenha feito esse movimento. Bradesco, mesma coisa. Goldman, não. Morgan, não. BGC, ok. Vamos comparar alguns movimentos aqui. Quero comparar alguns movimentos aqui de alguns players então. Por que que a Genial, que não é um player de atuar, desde aqui uma hora ela estava vendendo? E quando realmente a notícia começou a ser veiculada, né, que foi às 14 horas, aí ela vendeu cada vez mais. E o que a gente teve aqui? A UBS vendendo, a Bradesco vendendo, a BGC vendeu disparado, quase uns 15 mil contratos. E quem estava dando liquidez para esse movimento de queda? XP, até exatamente o topo da Genial, Bradesco, aqui, BGC também. Então, que estranho, né? Genial, que não é de vender muito, estava disparando na venda desde as 13 horas, que movimento estranho. E aí teve essa queda então, gerada por essa questão da fala do presidente, mas também teve a questão que lá fora, não foi só aqui. Mas presidente lá dos Estados Unidos é o Lula também? A gente sabe que não, né? Que coisa ridícula. Mas o S&P também caiu. Começou a cair forte às 13h30 mais ou menos, aqui do horário de Brasília, até chegar na região de fundo. Então teve influência, lá fora também caiu, e não para de cair, já tem uns bons dias que está caindo. Então foi essa barra aqui, no dia 27, bem longe da média 20, tá esticado, formou o pivôzinho. Outra coisa que eu preciso comentar é que quando teve essa fala aqui, os DIs ficaram mais de 1,5%, alguns até mais de 2%. Nessa situação é bem difícil da gente ver o índice subindo, tá? Porque DIs nessa magnitude de variação, nesse tamanho aqui de volatilidade, quase 2%, é um caso de índice para baixo, tá? Então era bem difícil realmente do índice conseguir performar de forma positiva com os DIs caindo, com os DIs subindo tão forte assim. Outra coisa que eu preciso citar, agora em relação a preparativos para amanhã, né? Falando aqui antes do dólar, comentário importante. Amanhã é dia 30, pré-vencimento de contrato de dólar, tá? Então prepare-se porque, como a gente sabe, sempre o vencimento de contrato próximo fica bem chato. Então cuidado em relação a isso. Em dólar aqui no tempo gráfico semanal, a gente viu o ativo respeitando. Deixa eu ver se tá carregando, que eu acho que não é esse candle aqui não. Agora sim. Tá doido que ia ser aquele candle. A gente viu o candle aqui respeitando essa LT semanal. Então fez um pivôzinho, travou e voltou. E por enquanto, pelo que teve essa notícia, parece ser uma troca de polaridade para voltar a subir. Mas só vou confirmar que realmente é movimento de alta quando romper aqui realmente essa máxima do pivô anterior e aí confirmar rompimento desse canal e etc. Enquanto não romper esse topo, eu não garanto que é movimento de alta. Pode ser apenas realmente respeitando extremidades do canal. Respeita topo, respeita fundo. E aí a gente pode ver talvez o preço chegando lá no fundo. Não tem nada impedindo graficamente isso. Se a gente for ver aqui também a questão de retração desse movimento de alta, região de 50% e 61 bem próximo, meio que respeitou por enquanto. Do diário, é o candle correto de sexta, o diário fez um candle bem preocupante, porque estava vindo em queda, movimento de alta bem fraco, fez como se fosse topo duplo de continuidade, continuou a cair até chegar a esse fundo. Região de força compradora que a gente teve aqui em setembro. Reagiu forte com uma barra de virada compradora, que praticamente engolfou a do dia anterior. Foi lá no fundo, pegou a região de ponto de compra mais barato e voltou forte. Com uma barra dessa é possível que dê continuidade ao movimento de alta. Não duvido nada que isso aconteça. Ainda mais que travou justamente em região de R$5. Então prepare-se para talvez o movimento de alta continuar com o rompimento das máximas de quarta, de quinta e de sexta.
Por isso que 60 minutos nós temos uma região bem importante aqui, que agora eu vou marcar o que é. Deixa eu tirar esse caixote. Eu vou tirar essa marcação aqui. Vou deixar esse canal, é como se tivesse feito um... Vou deixar? Não. Vou tirar. Opa. Vou deixar só a LT superior, que pode ser relevante, não foi testada ainda lá em cima. O que eu vou marcar aqui agora, que eu recomendo que vocês façam, é essa região aqui, ó, que compõe a máxima de quarta, a máxima de quinta e a máxima de sexta. Então, tenham marcado que é a região de topo importante. Pelo 15 minutos vocês irão ver como que é esse topo. E tá na cara desse teste de novo. Se romper, nós temos agora essa região lá em cima. Essa região lá em cima como possível região de parada, tá? De qualquer forma, retração do dia. Retração do dia não, da pernada. É região de 50%, com essa região de troca de polaridade do caixote preto. Então tenha marcado essa região. Acho relevante para amanhã. 5 minutos dá pra ver claramente como essa região é forte. Tá subindo de forma esticada para romper. Não é recomendável que faça um rompimento aqui reto. E aí, olhando com as médias, vamos supor que o gap amanhã abra em torno dessa região. Não vejo nada a ser feito. Pensar em compra só se a 50 chegar, indicar força, bater nela, jogar pra cima e dar algum pullback. Fora isso, não vejo a 9,20 em tendência para pensar, por exemplo, vou comprar já só porque abriu sem gap. Não, não. Vamos supor um caso aqui de abrir já com gap de alta. Abra nessa região. Pensar em compra, só em pullback. E aí volta a pensar em compra. Vamos pensar em gap de baixa, abre esticado, chega nessa região, talvez de confluência, caia esticado. Posso pensar em compras aqui? É região de possíveis travas, posso marcar retração, pensar em reversão. Compras também nessa região, pensando no movimento de baixa, para pensar em reversão, é interessante. E vendas. Vendas caso o preço abra sem gap e suba. Pensar em reversão, recomendo não fazer, porque essa notícia que saiu do presidente foi na parte da tarde de sexta, muito movimento talvez ainda não pode ter sido precificado e possa subir mais, que isso não afeta o hoje, não afeta o amanhã, isso afeta até final do ano que vem, porque isso está falando coisa de fechar o balanço de 2024. Não é uma notícia que vai afetar este mês agora, nem dezembro, é até dezembro do ano que vem, no mínimo. Então, para movimentos de longo prazo, talvez pode ser que a gente possa ver fluxo ainda contínuo desse reflexo dessa fala. Então eu não recomendo, caso o preço venha subir reto, fazer reversão, tá? Nem que esteja em canal de Keltner, nem que esteja batendo a CLT aqui, nem que esteja... não importa. Porque movimento lá fora não está interessante. Movimento lá fora, não, aqui mesmo. Aqui mesmo não está interessante para pensar em reversão, infelizmente, no dólar. A visão que causou essa fala não é boa. E movimentos de venda, vamos supor, abaixo das médias. Passou para baixo da 50, passou para baixo da 80. Aqui a gente vai estar no embolo da média de 80, 50 e 200. Vendas vai ser bem complicado, vai ser no meio dessa pernada de alta. Fica bem complicado de pensar. Então vamos segurar o dedinho no dólar amanhã. Já em relação ao índice, nós temos aqui, vamos lá no semanal primeiro. Deixa eu ver se a barra carregou. Acho que não carregou. Enfim, vou falar pelo Ibov, que fica mais fácil de explicar. O Ibov, a barra semanal, ainda está respeitando uma LT. A gente vê que está insuportável essa LT. Respeitou aqui, aqui, aqui. E testando novamente. Testando novamente não para. E parece que está funilando no movimento aqui também dos topos. E se está funilando, a gente sabe que uma hora ou outra vai explodir para algum dos lados. Se vai para cima, não sei. Se vai para baixo, também não sei. De qualquer modo, sobre Fair Value Gap, né? Importante ressaltar que o Fair Value Gap do semanal foi preenchido, que era desse topo com este fundo. Então, foi preenchido esse vácuo, esse gap que teve aqui já. E aí, essa região está sendo uma trava. É de alargamento essa região também. Se for pensar, então, essa LT aqui é forte.
E ainda é região de força compradora. Eu só vejo aqui que realmente vai confirmar esse rompimento se talvez rompa e pro back após rompimento, olhando pelo macro, tá? Olhando pelo macro. Pelo movimento mais micro, se a gente for olhar agora pelo 60, lembrando, diário aqui, parece que teve quase um bear 180. O movimento tá vindo forte de venda. Eu não estou vendo esse fundo forte aqui olhando pelas barras, não. Não estou vendo mesmo. Pelo 60, mais do que confirma que esse fundo não tá da maravilha toda, não. Então, aqui pelo Winfoot, deixa eu ver se eu posso fazer esse movimento. Olha como que é chato olhar o Winfoot, porque o Winfoot teve mudança de contrato. Por ter mudança de contrato, não tá mostrando esse fundo próximo desse. Por isso que eu tô gostando, por enquanto, de olhar o WinZ para não misturar os estudos. Então, esse fundo aqui ainda é relevante. Recomendo que vocês tenham esse caixote aqui marcado. Pode dar operações de venda aqui sim. Inclusive, eu acho que vai dar. Porque se for ver aqui, é como se tivesse feito uma bandeira, tá? E aí, pela média aqui, é como se a 200 reagiu junto com retração dessa pernada e tá jogando um preço bem forte para baixo. Vamos supor que abra aqui o gap amanhã nessa região. Eu tô olhando pro 60, tá? Só para vocês terem noção. Abra com gap aqui nessa região. Eu espero que abra, inclusive, próximo. Porque aí dá tempo pelo 5 de fazer, talvez, uma pré-tendência de venda maravilhosa para pegar a liquidez desse fundo. É liquidez muito foda. E aí, pelo 5, a gente tem espaço para esse movimento. E tá formando uma bandeira de baixa, possivelmente. Uma bandeira de baixa. E aí, se o gap abrir em torno dessa bandeira, eu vou aguardar o movimento, não vou fazer nada. Vou esperar para testar esse último fundo de sexta. Fazer talvez um pós-rompimento, que esse pós automaticamente vai ser pré desse fundo. Pensar numa venda com a 50 chegando, a 80 também. E se não der tempo e o preço abra exatamente nessa região de fundo? É torcer os dedos para travar, dar tempo das médias descerem, talvez um pullback aqui de lado, e a gente pega uma pré. E se não der tempo? Uma pós, desde que as médias estejam ancoradas. E se só cair e não olhar para trás, igual esse movimento aqui? É chupar o dedo, infelizmente, e recomendo não caçar reversão também, igual eu falei do dólar, porque ainda pode ser reflexo da fala do presidente. Então vai ficar bem interessante analisar esse movimento de venda no índice, tá? Eu nem vou comentar movimento de compra, porque de compra, olha que a gente tem aqui em cima. 80, 200, retração, VWAP de sexta, compras no máximo próximo do topo. E olha lá. Já em relação às notícias, essa semana tem feriado. Feriado aqui. E tem, antes do feriado, tem a maldita super quarta. Segunda-feira amanhã, nós não temos... Primeiro, aqui não, né? Geralmente nunca tem segunda-feira algo relevante. Mas lá fora vai ter na zona do euro. Vai já amanhecer interessante. E olha que engraçado, amanhã tem notícias relevantes aqui. Então, antes do pregão, já vai ter algumas notícias relevantes para analisar. Vai ser uma segunda-feira bem interessante, com reflexo ainda da fala do presidente, notícias antes do pregão. Dos Estados Unidos não tem praticamente nada. 2 horas tem CAGED, Revolução de Emprego Importante, então vai ser uma segunda-feira atípica. Terça. E segunda à noite sai notícia importante da China. Terça-feira já começa reflexo do índices asiáticos. A Europa também tem notícia relevante. Última semana do mês e primeira semana do mês sempre é interessante de operar. PIB da zona do euro, taxa de desemprego exatamente 9 horas na hora do pregão, importantíssimo. PIB aqui do Canadá não movimenta. Confiança do consumidor aqui, notícia dos Estados Unidos, relevante. Então, terça-feira também tem notícia relevante. Quarta-feira é a famosa quarta, super maldita quarta. Produção industrial, 9 horas. Já começa aqui, 9 horas. Sai também PMI, 11 horas, Estados Unidos, importante. Depois começa a bagunça, ó. Começa aqui a declaração do FONC, junto com a taxa de juros que vai sair. Estão precificando que vai vir a mesma coisa nos Estados Unidos. Se qualquer coisa diferente disso, o mercado vai impactar. O problema é a coletiva, que vem meia hora depois. Discurso do que pode falar afeta. E como se não bastasse, estão precificando aqui redução de 50 bips da taxa daqui também após o pregão. E, lembrando, dia seguinte é feriado. Então, imagina só, por exemplo, um investidor internacional. Será que vai talvez movimentar e montar posições logo no dia de super quarta no Brasil?
Semana com feriado, será que talvez é uma semana boa para fazer algum movimento forte aqui? Feriado aqui, lá fora cheio de notícia. Cheio, cheio, cheio. Nesse dia a gente vai precisar olhar o EWZ. O EWZ é o Ibov dolarizado, ETF. O gap do EWZ e do S&P, etc., vai precificar sexta-feira aqui. Sexta-feira nós temos, então, deixa eu ver se tem payroll. Como se não bastasse, payroll sexta-feira. Então, se prepare, é a semana dos finados mesmo, é a semana que quem não tiver paciência e não segurar o dedinho vai morrer mesmo essa semana, tá? Só por notícias aqui, cheio de coisa. Super quarta, finado, segunda-feira atípica, reflexo ainda da fala do presidente, notícia pra tudo que é lado, primeira semana de novembro começando, payroll, nossa, nossa. E outra, a questão da guerra. Se a gente for ver as notícias aí, quem tá acompanhando, possivelmente está intensificando como é que fala? A briga lá, né? A guerra lá. E isso pode afetar aqui o preço do petróleo. E caso intensifique, a tendência é que o petróleo suba. Se subir, favorece a Petrobras olhando apenas pelo preço do petróleo, Brent. Óbvio que por questões internas, políticas internas, a gente está vendo alguns motivos aí bem ruins para a Petrobras. A questão, por exemplo, de mudar lá estatuto para poder indicar pessoas que não são pessoas técnicas. Aí você pode acabar colocando pessoas de política, por exemplo, na presidência, não posso falar presidência, mas enfim, diretores, pessoas importantes lá. E isso não é legal, era melhor pessoas técnicas e não pessoas políticas. E aí a gente viu que a Petrobras caiu mais uma vez na sexta-feira, além de ter caído uma cacetada de 6% em um dia só na semana. Então, tomar cuidado também então, com os 3 pilares aí, FNC, Vale, Petro, que mesmo que a Vale tenha subido 3,5%, a Petro caiu e a FNC caiu. Vale não conseguiu segurar sozinha, foi muita pressão durante o dia com os DI subindo. Também não esqueça de olhar a questão dos juros. Pelo menos parece que está formando um topo duplo lá fora. Espero que sim, porque juros caindo é indicação de um mercado mais calmo. Espero que sim. Então se preparem, porque a semana já começa badalada já amanhã, com uma segunda-feira atípica e preocupante a semana toda. Isso que eu tinha que ressaltar então da revisão de sexta-feira e preparativos para essa semana do dia 30 de outubro e início de novembro. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?